Eu gostaria de saber, dos senhores quais são as principais causas da deficiência visual em crianças e adultos. Então, vamos lá. Vamos lá. Então, quais são as principais As causas. causas, né, de problemas oculares na infância? O Isso. problema todo é que criança está em desenvolvimento visual, né? Então, ela não nasce pronta, né? Então, ela tem todo o processo, né, do desenvolvimento. E qualquer problema ocular grave que interrompa esse desenvolvimento normal, então vai ter risco, né, de levar a criança ao não desenvolvimento da visão, a uma deficiência visual grave, né? E, dependendo da causa, até irreversível, né? Então, quais são as principais causas? Então, a gente tem as causas genéticas, as causas, doenças hereditárias, a gente tem, por exemplo, catarata congênita, glaucoma, né? Congênito, de idade, a gente tem doenças relacionadas a síndromes, né? Então, muitas síndromes, né? Por problemas, mutações genéticas, né? Então, aí já tem dentro delas muitas já bem descritas e que têm alterações visuais, né? Envolvidas, e tem as doenças relacionadas a infecções que a mãe, né, adquiriu durante a gravidez, né? Então, por isso que o pré-natal é muito importante, né? Tudo começa nessa fase, né, de acompanhar essas crianças. Então, relacionadas a toxoplasmose congênita, rubéola, sífilis, né? AIDS. Então, tem vários problemas infecciosos que podem acometer o bebê desde quando ele está na fase, né, intrauterina, desde a fase até embrionária, né? Tem as doenças também, aquelas relacionadas a doenças metabólicas, né? Por isso que é importante, né? Teste do pezinho, né? Teste ampliado. Então, tem várias doenças que podem realmente serem metabólicas desde cedo. Tem aquelas doenças relacionadas a alterações oculares relacionadas à prematuridade, então, bebês prematuros, né? Então, eles podem desenvolver retinopatia, né? Que é uma doença na retina, pela prematuridade, né? Então, tem problemas no desenvolvimento dos vasos sanguíneos da retina. Isso pode levar a um sangramento, a um descolamento da retina e a deficiência visual grave. Tem também estrabismos, né? Então, estrabismos aqueles hereditários, né? Pai, irmãos têm, a criança também pode desenvolver, né? E ambliopia, né? A deficiência visual por falta de estímulo, né? Do desenvolvimento visual. Isso pode acontecer pelo estrabismo, por uma catarata, por qualquer problema ocular que não leve, né? A uma imagem boa na retina dos dois olhos, né? E aí, então, falta o desenvolvimento visual, levando ao olho preguiçoso, que é a ambliopia, né? Então, e aqueles casos, né, em que mesmo com tratamento, com a correção com óculos, né, então ainda continua com uma deficiência visual, então é o que a gente chama de baixa visão, né, e esses são os casos mais graves, né. Agora, só lembrando que uma das principais causas, né, de cegueira, baixa visão, assim, muitas vezes não diagnosticado, né, são os erros refrativos, ou seja, problema de grau, de óculos, que simplesmente a correção de uma miopia, de um astigmatismo, de uma hipermetropia, pode corrigir, né, esse problema e dando uma visão boa para os olhos e aí continuar o desenvolvimento visual da criança, né? Então, é uma das causas que também a gente é muito fácil de prevenir, né? E a gente vai prevenir, então, com a detecção, né, do grau, com a medida de acuidade visual, etc., para a gente poder, então, corrigir isso, né? Então, acho que essas são as principais causas, né? Não sei se eu esqueci alguma, Galto, que podem levar à deficiência visual, à baixa visão, Dr. Galton né? poderia nos falar sobre o adulto um pouquinho?
Olha, é muito interessante, eu sempre abordo com tanto graduandos quanto residentes, e ainda a gente tem as causas principais pela OMS de deficiência visual e baixa visão no adulto, ainda é catarata, ainda é glaucoma, DMRI, ah, retinopatia diabética, acho que são as 4 principais: glaucoma congênito de ângulo aberto, retinopatia diabética, DMRI, catarata. Faltou alguma coisa? E os refrativos, né, Galto? Os erros refrativos também. Mas os erros refrativos, em geral, eles vão vir da infância, né? Uhum. Eles vão perdurar da infância, quer dizer, são erros que poderiam ter sido corrigidos antes, né? E traumas também é um Traumas, fator muito frequente, né? Tanto em crianças quanto adolescentes, adultos. sem dúvida. E uma coisa que é importante é que, às vezes, um olho perdido, né? Quer dizer, um olho de mais baixa visão, seja por trauma, por ambliopia, etc., existe uma estatística de trauma no olho dominante. Então, essas pessoas têm uma chance maior de perda do olho e têm melhor visão do olho dominante. E, com isso, elas podem passar a se tornar um deficiente visual grave, né? Uma baixa visão profunda, às vezes, porque aquele olho que tinha boa visão, ele sofre um trauma, ele se acidenta e ele passa vamos dizer, se junta ao outro olho, piorando a condição do paciente, né? Muito bem. Muitas vezes a gente vê casos de pacientes, eu tenho um caso assim lá na residência da Santa Casa, de um senhor, por exemplo, que perdeu um olho por trauma, era o olho único, e depois ele perdeu o outro olho por trauma também. Exatamente. E aí a gente teve que se conseguiu recuperar alguma coisa da visão do primeiro olho afetado. Então, impressionante isso, a pessoa conseguir perder em momentos diferentes por traumas os 2 olhos. Então, em relação ao que a doutora Célia falou, fica então para o que nós temos que o nosso público aqui são de pessoas, né, que não são da área médica, a sua maioria. E aí a mensagem dessa primeira pergunta, qual seria então? Que crianças e adultos devem fazer avaliações frequentes com o oftalmologista? Qual é a periodicidade? Né, para a gente deixar uma mensagem bem clara para diagnosticar precocemente essas doenças. Essa é uma pergunta importante, até. Muitas vezes me perguntam, mas com que idade tem que levar o filho para fazer exame oftalmológico? Às vezes tem famílias que esperam a criança ficar mais velha para poder levar. Então, se puder falar sobre isso, acho que é muito importante. É interessante, né? Eu vou começar, a Célia continua. O teste do olhinho foi instituído como lei nacional no Brasil. Ele melhorou muito a detecção de condições congênitas ou adquiridas perinatais mais precocemente. Por isso, esses pacientes estão sendo encaminhados mais precocemente ao oftalmologista. Às vezes, até um teste do olhinho suspeito, até normal, mas que o pediatra considere suspeito, isso tem o seu valor, porque, de qualquer maneira, esse paciente foi avaliado. E é importante lembrar que esse teste é um teste de triagem. Então, toda criança, além do teste do olhinho, ela deveria fazer um exame oftalmológico completo no primeiro ano de vida, né? Caso ela não tenha nada no teste do olhinho, ela saiu da maternidade, está tudo bem, ela deveria, até o primeiro ano de vida, ser examinada, né? E aí você tem vários protocolos internacionais que falam nesses 6 meses ao ano, 1 ano e meio, 3, 5, e aí por aí segue. Mas e é interessante porque as nossas cartilhas do SUS, aquela cartãozinho do bebê, né, o caderninho do bebê, ele antes, é muito interessante acompanhar isso. Há muitos anos atrás, ele falava em primeiro exame oftalmológico aos 5 anos. Depois ele modificou a versão e passou para 3 anos. Eu olhei essa semana, coincidentemente, a nova versão do Ministério da Saúde, e ele já fala de, exatamente, observou alguma coisa alterada, alguma alteração, ou um teste do olhinho, ou alguma alteração percebida pelos pais ou pelo pediatra, ele precisa ser examinado prontamente. Então,
essa coisa do precoce é muito importante, né? Certo. Então fica uma mensagem bem importante de que o teste do olhinho é uma triagem, não é um exame completo que vai fazer diagnóstico de doenças intraoculares de uma criança. Então, é preciso até 1 ano levar no oftalmologista para fazer o exame completo com os aparelhos oftalmológicos, dilatação. É isso, não é? Eu só vou completar o que o Gal Completa aqui. falou. E a gente tem as diretrizes, né, da Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica, junto com a Sociedade Brasileira de Pediatria, sobre a periodicidade, né, do exame oftalmológico, né, na população pediátrica. Então, assim, é o teste do olhinho, né, como o Galto falou, mas, assim, como tem que ser para todos e tem que ter exame acessível para todos, né? Então, a recomendação, né, é uma recomendação dessas diretrizes, que crianças que estejam aparentemente saudáveis, né, do ponto de vista ocular, então elas tenham, assim, que um exame idealmente completo, assim, entre 6 meses e 1 ano, né, porque a gente tem um problema, a gente não tem oftalmologista para todo mundo, né? Então, assim, entre 6 meses e 1 ano, um primeiro exame completo, né? E depois, entre 3 e 5 anos, né? Aí, então, assim, outro exame, que é bem na fase pré-escolar, né? Então, assim, já preparando a criança já para a fase escolar, né? E, então, isso é idealmente, mas, assim, é uma recomendação da SBOP, né? O ideal seria ter, né? Mas, assim, e crianças que tenham, que os pais detectem ou suspeitem, ou os professores, ou os pediatras, ou mesmo em algumas comunidades, agentes de saúde, né, que percebam algum sinal ocular, um estrabismo, um olho vermelho, lacrimejante, né, ou que, crianças que tenham também atrasos no desenvolvimento, né? Então a gente sabe que tem muita relação, né, com o desenvolvimento visual também comprometido, a visão, algum problema ocular, né, pode estar associado. Crianças que tenham pais que usam grau forte, grau alto, né, pais com estrabismo, irmãozinhos, então todos esses que também têm algum antecedente, então, ou algum sinal, devem ser aí, então, encaminhados para exame, né? Perfeito. Então, isso também... Exato. E me contem, em relação à periodicidade de consultas para os adultos, qual é a recomendação de vocês? Olha, é muito interessante o que a Célia falou, porque, assim, em termos de saúde da população, a gente tem que pensar vamos dizer, o acesso desses exames para todas as pessoas, né? Eu acho que a gente precisa lembrar o seguinte: toda doença sistêmica, toda condição sistêmica que possa levar a uma condição de visão, esse paciente deve procurar ser examinado, ou seja, ele precisa ser encaminhado. Vou dar um exemplo fácil, né? O diabetes é uma doença muito prevalente. Então, a gente sabe das complicações possíveis de uma diabetes, do diabetes descompensado. Então, esse paciente é um paciente que deve ser prioritário na fila, né, dos exames. Então, a gente pode pensar por doença, por exemplo, pressão alta, diabetes, pacientes que têm história familiar, como a doutora Célia falou, né? Então, se a gente tem história familiar importante de glaucoma na família, é importante que esse paciente vá ao oftalmologista. No mundo ideal, seria muito importante que, à medida que a gente vai envelhecendo, a gente precisa ser examinado, porque cada idade ela tem seus riscos, né? Então, assim, no mundo ideal, o ideal é que a gente seja examinado pelo menos anualmente. E se por acaso haja maior risco, obviamente, se a gente está falando de medicina pública ou de medicina privada, que dá mais acesso, o ideal seria o exame anual, né? E uma coisa muito importante que você chamou a atenção, Terla, no início, é que cada olho conta.
Então, assim, quando a gente trata um dos olhos pensando numa possível perda ou no envelhecimento, esse olho pode ser o olho, como você deu o exemplo, que a pessoa vai utilizar no futuro. Então, sempre lembrar que cada olho conta. Então, a colocação de óculos, as cirurgias, todos esses tratamentos que a gente tem disponível, eles são importantes em determinadas fases da vida. À medida que a gente envelhece, aí eu acho que é quase obrigatório um exame anual, porque as patologias se tornam mais frequentes, as comorbidades, como diabetes, hipertensão, glaucoma, vão ficando mais frequentes. Então, a gente precisa ver esse paciente. E o seu médico, né, o médico da pessoa, ele precisa encaminhar esse paciente para o oftalmologista. Né? Faz parte da linha de cuidado desse paciente. Isso é importante, né, Galto? Que realmente já tem algumas áreas que as linhas de cuidado já estão bem definidas, né? Mas a população às vezes não sabe, né? As pessoas não sabem, né? E por isso que tudo isso aqui é muito importante, né? Eu costumo dar um exemplo para os alunos da graduação de medicina, que não adianta você prescrever uma medicação para cuidar da hipertensão, para cuidar do diabetes ou de qualquer outro problema, se esse paciente não teve a oportunidade de fazer um óculos de leitura e ele tem mais de 50 anos. Então, muitas vezes ele não vai ler a receita, porque ele não tem a correção óptica que ele precisa. Ele não tem os óculos. Principalmente se é uma pessoa que vive sozinha, tem uma certa autonomia, ela precisa enxergar para poder fazer o autocuidado. Então, isso é muito importante. A gente precisa lembrar que reabilitar, melhorar a condição da visão, melhora o cuidado com as outras coisas também. Né? Visão é muito importante. Doutor Galto, uma coisa que eu acho importante, acho que vocês comentaram, que vocês falaram da deficiência visual, baixa visão, cegueira, e para muitas pessoas, às vezes, esses conceitos não estão muito claros, às vezes interpreta que deficiência visual é apenas a cegueira total, absoluta. Se vocês puderem falar um pouquinho sobre isso. Quer que eu fale, Galto? Eu lembrei só de uma coisa antes, que vocês falaram em trauma ocular, e eu fiz muito pronto-socorro, né? E a gente realmente vê muitos casos de crianças que ficam próximas de cães, né? Cães que são da casa, mas a criança oferece o rosto, oferece a face, né? Ela junta a face dela, o olhinho perto do focinho do cachorro, e aí o cachorro às vezes ele tem sinais, mas a criança não sabe, e nisso mordedura de cão, né? A gente vê muito em pronto-socorro. Então, mesmo um cão de família não deve ficar próximo do rosto da criança, e sempre o adulto tem que estar supervisionando quando a criança está com o cachorro. E lembrei também que uma das coisas que eu peguei bastante, apesar de São Paulo não ser tão, mas e eu sei que outras regiões têm bastante, e eu já peguei traumas vindos de outro estado, de fogos de artifício, né? Então, a gente não tem uma legislação falando que idade que a criança ou o adolescente pode ter contato com fogos de artifício, e tem muitos lugares que isso é muito, assim, não tem nenhuma supervisão. Então, assim, é muito comum também traumas por fogos de artifício, né? Então, assim, e perdas visuais, perda de globo ocular, né? Então, é uma coisa que a gente tem que ficar muito atento em lugares, né, regiões que é frequente, então, os pais redobrarem essa atenção, né? Agora... Excelente colocação essa aí, é uma coisa que me preocupa muito também, que eu trabalho no segmento anterior, e córnea, e, meu Deus, já perdi as contas de quantas vezes já fiz transplante de córnea em pessoas que sofreram traumas, principalmente homens jovens, adultos jovens, além, não só as crianças, né? É muito frequente. Bem lembrado. Então, principalmente na região norte, nordeste, que é muito... Tem junho, né? Um mês assim que as crianças manipulam esse tipo de artifício, e não, os pais nem sabem, né?
Então, assim, é um grande perigo, né? Agora, voltando à questão da baixa visão, então muitas pessoas realmente têm toda a classificação, a definição de baixa visão, de cegueira, né? Então, a gente chama de deficiência visual, né? Então, dentro da deficiência visual está incluído a baixa visão ou visão subnormal, né? Que é assim que a gente vai encontrar nas mídias, nos sites, né? Na internet, e inclui a baixa visão ou visão subnormal e a cegueira, né? Então, assim, a gente tem como classificar de acordo com a quantidade de visão que a pessoa tem, né? A criança ou a pessoa tem, pela classificação internacional, mas em bebês, por exemplo, bebês e crianças pequenas, essa classificação ela não é utilizada, a gente utiliza outros valores, conforme o que a gente vai usar, o método que a gente vai usar para mensurar, para medir a visão desses bebês ou dessas crianças, né? Então, tem sempre o valor normal para a criança ou para o bebê naquela idade, e aí, então, de acordo com o exame que a gente fizer, aí a gente vai ver se é grave, se é moderada, se é leve, né? Então, mas assim, o que é importante, né, essas crianças, esses bebês, é a detecção precoce do problema ocular, né? Então, detecção precoce de um problema ocular nessa fase muito jovem do bebê, da criança, a gente vai conseguir não só fazer o tratamento do problema ocular mais cedo, né? Instituir tratamento, assim como se for irreversível, né? A criança está em desenvolvimento e apesar da baixa visão ou grave, ela vai continuar crescendo e o olho também vai se desenvolvendo. Então não é que parou e não vai, não, ele pode ter a chance de continuar o seu desenvolvimento mesmo tendo uma baixa visão, né? Porque continua, né, a formar células, continua, né, a se desenvolver, a parte visual, cerebral também continua, então a gente tem que fazer de tudo para dar continuidade para esse desenvolvimento visual. Então, continuando o tratamento do problema ocular, atualizando o grau, né, que o grau vai mudando também, e essas crianças com problemas oculares têm, muitas vezes, graus altos, e eles vão mudando, e a gente tem que ir atualizando, dando todas as condições para aquele olhinho que tem problema e se desenvolvendo, né? Mesmo que seja uma visão muito baixa, né? Então, que mais? Agora, crianças maiores, né, em que a gente já pode usar as tabelas de medida de visão que pode ser usada para adultos ou crianças, tabelas assim com desenhos, com símbolos que as crianças já, né, reconhecem. Então, aí a gente utiliza, né, os valores de acordo com a classificação que a gente tem, né, de internacional de saúde, classificando em visão baixa, moderada, né, baixa visão grave, moderada e leve, né? Então tem toda esses valores normais e aí então os valores que são considerados baixa visão e cegueira, né? Eu queria comentar, Célia, aproveitando o seu gancho das faixas, né? Quando a gente vai fazer o exame para o Detran, né, a gente precisa da carteira de habilitação, a gente se submete a um exame e que a gente precisa de uma determinada quantidade de visão. Essa quantidade de visão é baseada numa tabela que a gente lê, né, as letras, os símbolos, e a gente tem um tamanho que a gente precisa ler para poder tirar a carteira. Essa regulamentação ela é baseada nas definições da Organização Mundial de Saúde e do Código Internacional de Doenças. Então, para eu ter uma carteira de habilitação, eu tenho que ter uma visão que é considerada normal. E é considerada normal após a correção óptica,
Então, eu preciso fazer o exame, conseguir os óculos e para que eu me considere boa visão. Algumas pessoas, apesar de terem óculos, ou terem feito exame, ou terem feito uma cirurgia, elas têm no melhor olho uma visão menor do que essa quantidade. Então, a OMS, ela divide as acuidades visuais, a medida da visão, em deficiência visual leve, moderada e grave, e cegueira, né? Isso é uma classificação epidemiológica. Então, a gente considera uma deficiência visual leve, aquela que você, por exemplo, não pode tirar uma carteira B, porque ela é uma deficiência visual leve. A visão subnormal, ela está incluída, ela é uma deficiência visual que é considerada moderada. Então, dependendo da quantidade de visão que você tem, você pode ter uma visão considerada abaixo do funcional, né? Então, tanto a deficiência visual leve quanto a moderada, elas têm uma importância na prática, no dia a dia das pessoas. A visão subnormal é considerada por dois motivos. A medida das tabelas da acuidade visual e o campo visual. Então, a OMS usa dois parâmetros. Então, pessoas, por exemplo, que têm um glaucoma avançado, elas podem ter uma capacidade de ler uma tabela com tranquilidade, mas, apesar disso, elas não conseguem se locomover, porque o campo visual é bastante lesado. Então, é sempre baseado na acuidade visual e campo visual. E quanto pior a perda, pior a classificação. Voltando na questão das visões de cada olho, a gente sempre considera após a melhor correção óptica, ou seja, depois de você ir ao oftalmologista, fazer seus exames de óculos e ter a melhor visão que possível no melhor olho. Então, a gente sempre considera o melhor olho, tá? Para essa classificação. O outro olho é importante também, mas para essa classificação é importante o melhor olho após cirurgia, após a colocação de óculos, após os tratamentos.